Hoje eu vou falar de um tema difícil, mas também muito importante, que é a vulnerabilidade em tempos difíceis. Eu vou ler para vocês agora uma frase. Diz assim: vulnerabilidade não é fraqueza, e a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais. Essa frase é da pesquisadora Brené Brown, que pesquisa vulnerabilidade, faz parte de um dos livros dela. E eu conheci o trabalho da Brené num TED. Quando eu assisti a palestra dela, eu senti que algo ali não se comunicava comigo, sabe? Eu não conseguia entender exatamente do que ela estava falando. E, bom, quem diria, né, que algum tempo depois eu ia estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto, entendendo plenamente o que vulnerabilidade quer dizer na minha vida nesse momento. Eu estou grávida, e eu estou grávida durante uma pandemia. Para muitas pessoas, esse é o pior cenário possível para se estar grávida. Mas, durante o processo da gravidez, eu percebi que esse é um momento único na minha vida, né? Por mais que eu tenha outros filhos, engravide outras vezes, essa é a minha primeira gravidez e esse momento não vai voltar, né? Eu percebi que essa é uma chance única de viver esse momento e foi como uma decisão. Eu decidi que eu passaria por esse momento da forma mais leve possível e que eu faria dele um momento feliz. Essa decisão não foi fácil. Eu fico parecendo uma louca falando aqui de felicidade no meio de tudo que está acontecendo, mas a verdade é que eu não tive outra opção, né? Eu precisei abraçar minha vulnerabilidade e buscar ser uma pessoa otimista no meio de tudo que está acontecendo. E quando eu falo de otimismo é porque eu costumo dizer, e todo mundo que me conhece sabe, que eu digo que eu sou uma pessoa otimista incurável, porque é muito importante que a gente consiga, em momentos difíceis como esse que a gente está vivendo agora, onde a gente sente muito medo, muita ansiedade o tempo inteiro, onde a gente está vivendo, experimentando emoções muito difíceis de lidar, muita tristeza, frustração, que a gente consiga manter um pouquinho de felicidade, um pouquinho de otimismo aceso no nosso coração. Então, e eu sei que é difícil, porque eu estou vivendo esse momento e, para mim, a gravidez é um momento na vida de todo mundo onde a gente fica muito mais vulnerável do que o normal, né? A gente se sente mais vulnerável porque a gente passa por um contato mais próximo com a vida e com a morte. Tudo pode acontecer durante uma gravidez, mas é isso. Eu escolhi fazer isso da maneira mais leve que eu pudesse, né? E não só para mim, né? Eu acho que para todo mundo que está vivendo esse momento, nascer ou morrer durante uma pandemia, todo mundo está tendo com processos que são ciclos naturais da nossa vida, mas nesse momento está sendo muito mais difícil passar por esses processos de vida ou de morte, especialmente porque a gente está tendo que passar por esses momentos muito mais sozinhos, né? Os hospitais estão mudando os protocolos, a gente não pode mais receber visita, a gente não pode abraçar as pessoas que a gente ama, a gente não pode mais chorar e nem rir junto com as pessoas que a gente ama. Então, esses momentos que já são momentos muito intensos se tornam ainda mais difíceis de lidar, porque a gente está passando por isso de uma maneira muito solitária. Mas não é exatamente disso que eu estou falando, né? Não é exatamente disso que eu vim falar. Eu vou contar um episódio para vocês como é que foi que eu me conectei mais com essa questão da vulnerabilidade. Outro dia, eu estava aqui em casa vivendo minha vida e aí, de repente, rolou uma mudança nesse protocolo de saúde, de atenção gestante, no hospital onde eu estou planejando o meu parto. E aí, eu tive uma crise de ansiedade. O hospital decidiu que a equipe que vai me atender no parto não podia mais entrar e eu fiquei desesperada, entrei em pânico. E aí fui tomar um banho para tentar clarear minhas ideias. E durante o banho veio um pensamento, né, na minha cabeça. Eu estava com medo do meu parto não poder acontecer. E aí eu fiquei pensando, bom, o que eu preciso para que esse parto aconteça? Eu preciso de um bebê que eu tenho, está aqui, está bem, está saudável, e eu preciso do meu próprio corpo, né? Eu não tenho como, se o bebê resolver nascer, empurrar ele de volta. Então eu percebi durante esse banho, tentando me acalmar, que
independente do que eu faça, eu não tenho controle sobre os processos da natureza, né? Eu não sou maior do que a natureza. E aí eu percebi que eu estou muito vulnerável mesmo. Eu entendi a dimensão da vulnerabilidade na minha vida nesse momento, que embora as coisas não possam estar no meu controle, mas eu percebi que vai acontecer o que tiver que acontecer comigo. Então, e que a natureza é maior do que eu de fato, e que eu sou sim uma pessoa humana, vulnerável, e que pode acontecer muita coisa comigo, mas que está tudo bem, né? Porque esse é o sinônimo de estar vivo, né? Esse é o sinônimo de estar aqui na Terra. E aí, eu sei que a situação é muito grave, né? Especialmente eu que estou grávida e que tenho acompanhado as questões de saúde mais de perto, justamente por ser grupo de risco. Eu sei que tem muita coisa acontecendo, eu sei que a situação é muito grave e exige que a gente tome as precauções necessárias, mas eu também entendi que, para além do medo e da frustração, da tristeza, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem muitos sentimentos. Eu não sei vocês, mas eu me sinto, assim, vivendo tudo, uma vida num dia. Então, dentro de mim, tem muita vida acontecendo, né? Com esse bebê dentro do meu coração, dentro da minha cabeça, são muitas emoções. Então, eu me conectei com a ideia de que, de fato, o amanhã ele é uma grande incerteza. Ele é uma grande incerteza e muitos de nós, por se conectar justamente com esse aprendizado de que a gente não sabe se vai estar aqui amanhã, como vai ser, a gente não tem o controle das coisas, a gente se aproximou dos nossos familiares e amigos, a gente está aqui hoje fazendo esse TED para muita gente que não poderia estar se ele fosse presencial. Então, esse momento também proporcionou muitas coisas bonitas para a gente, né? Proporcionou muita coisa misturada. Essa é a verdade. Está tudo misturado. E eu não estou falando aqui para a gente ocultar os sentimentos de tristeza, deixar o luto de lado, né? Porque muitos de nós estão perdendo pessoas. Eu não estou querendo dizer para a gente abafar o nosso medo. O que eu estou querendo dizer é que esse momento também está proporcionando uma redefinição dos nossos valores, né? A gente está se aproximando de quem a gente ama, a gente está sentindo falta de coisas que antes a gente tinha acesso de maneira muito fácil e que não custam nada, né? Poder olhar no olho de alguém que a gente ama, ouvir a voz da pessoa, isso não custa R$1. E a verdade é que essas experiências agora, elas valem muito mais. E eu brinco que o nosso mercado de ação, no nosso mercado de ação do nosso coração, estar junto, poder olhar no olho, se abraçar, agora vale, as ações triplicaram, o valor das ações triplicaram. E, bom, depois disso tudo aqui que eu falei para vocês, eu vou me encaminhando para o final e queria fazer um convite, né? Porque acho que no meio disso tudo que está acontecendo e que a gente não consegue muito distinguir o que é medo, o que é felicidade e que as coisas estão muito confusas, eu queria fazer esse convite, né? Para a gente permitir que a felicidade também habite o meio desses sentimentos e dessas emoções que a gente está sentindo tudo ao mesmo tempo muito intensificado, né? Que a gente possa viver esse momento que a gente está passando agora com profundidade, que a gente não negue nada do que está acontecendo, que a gente abrace essa vulnerabilidade, que a gente também permita e convide a felicidade para fazer parte dos momentos que a gente está vivendo, porque eles não voltam, né? E, para mim, basicamente, gestar uma vida, né, que é o que eu estou fazendo aqui, eu estou de 8 meses de gestação, é gestar muitos sonhos para o futuro. E eu acho que o meu maior sonho para a nossa coletividade, né, para a humanidade como um todo, é que a gente se permita aprender com esse momento, né, que a gente se permita aprender a lidar com a vulnerabilidade, a lidar com a falta de controle, né, porque ela não é uma vilã, na verdade ela nos conecta de verdade com o que está acontecendo, com o momento presente, e faz a gente viver esse presente com muito mais urgência. Então, eu separei aqui uma frase do Ailton Krenak, que é um pensador indígena com quem eu tenho maior admiração pelo Krenak, e ele escreveu uma frase nesse último livro que diz assim: não saberemos se estaremos vivos amanhã. Temos
de parar de vender o amanhã. E, bom, eu espero que vocês se sintam contaminados a convidar a felicidade a entrar na vida de vocês nesse momento e também a abraçar a vulnerabilidade que a gente está vivendo nesse momento tão difícil. Recebam daí o meu abraço e que a gente consiga fluir por essa vida com um pouquinho mais de leveza. Muito obrigada.